eu tive a graça de participar com o Papa Bento XVI da visita dele a Portugal recente, que foi muito marcante para o povo português. E foi em Fátima. E eu cheguei no dia 12 de maio. Aliás, eu fiz aniversário no dia 10 de maio, no dia 11 de maio eu viajei, dia 12 de maio eu cheguei a Fátima e já participei das vésperas com o Papa, que foi justamente para padres, seminaristas, para religiosos e religiosas, e o tema foi o ano sacerdotal. Inclusive ele rezou uma belíssima oração de consagração de todos os religiosos, sacerdotes, seminaristas, ao Imaculado Coração de Maria. E no dia seguinte teve a missa do dia 13 de maio, na Cova da Iria, 400 mil pessoas. Meu Deus, que maravilha. E foi bacana porque no final, a missa já foi maravilhosa, mas no final do dia, no final da tarde, o Papa se encontrou com os bispos de Portugal. E tudo isso foi transmitido via TV, pelo rádio, a Canção Nova estava lá. E ele falou, inclusive, a respeito dos movimentos, não é? E falou que uma das grandes alegrias que ele teve na vida dele foi perceber como o carisma reinflama a vida de tantos jovens por meio de movimentos e principalmente novas comunidades. Bacana. E o senhor falou da realidade do ano sacerdotal. A gente está encerrando, né, nesse mês de junho, o ano sacerdotal que o Papa instituiu no mês do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, no dia do Coração de Jesus. Olha que legal. Que me perdoe, mas teve um errinho no início da vinheta que a gente tem que corrigir. O ano sacerdotal começou no dia 19 de dezembro do ano passado. Eu estava em Roma quando o Papa abriu o ano sacerdotal, era capítulo geral da nossa congregação, era a festa do Coração de Jesus, e o ano sacerdotal foi da festa do Coração de Jesus do ano passado até a festa do Coração de Jesus desse ano. E a festa do Coração de Jesus desse ano não é no dia 19 de dezembro, é no dia 19 de junho, é no dia 11 de junho. Inclusive a CNBB no início divulgou, apareceu errado inclusive na internet, que seria do dia 19 ao 19. Na verdade, o encerramento do ano sacerdotal é dia 11 agora, que é a festa do Coração de Jesus, que coincide com a abertura da Copa do Mundo. Padre, qual o intuito do Papa Bento XVI em instituir um ano, né, em prol também de oração, de se dedicar ao ministério sacerdotal? Adriano, ele falou recentemente numa audiência dessa feliz coincidência do ano paulino com o ano sacerdotal. Porque, na verdade, o ano sacerdotal acontece por ocasião dos 150 anos do nascimento para o céu, como diz o Papa, do Cura d'Ars, de São João Maria Vianney. Foi muito bem dito aqui no início do programa. Então, no ano que passou, nós tivemos o ano paulino, que celebrou os 2000 anos de Paulo, né? E agora os 150 anos de São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os sacerdotes. Então, depois de Paulo, que disse, já não sou eu que vivo, que é Cristo que vive em mim, que tem toda uma teologia extremamente sacerdotal, nós temos a oportunidade de um ano todo ele voltado para aqueles que recebem o sacramento, ou melhor, a ordem de garantir a unidade do corpo de Cristo. A ordem que o padre recebe, a gente diz, o padre recebe o sacramento da ordem. Que ordem é essa? Porque quem casa também recebe uma ordem. Qual é a ordem que recebe? Não o sacramento da ordem, mas recebe uma ordem. Crescei e multiplicai-vos. Constituir a igreja doméstica. E quem é ordenado sacerdote, diácono, bispo, recebe a ordem de congregar o povo de Deus na unidade. Então, o pai e a mãe são sacerdotes do lar. E o padre é pai do povo. Bacana. E como que começou a vocação do Padre Joãozinho? A minha vocação começou quando eu ainda era criança, como diz o Padre Zezinho. Eu era criança, nem me lembro, né? Só lembro que às vezes ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado. E rezava a missa. Aliás, rezava com violão na mão, né? Eu digo que eu não faço muita coisa diferente hoje quando eu canto Conheço o Coração. Agora saiu o livro, né? Lançamento aqui no Revolução. Explicando frase por frase dessa canção. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu já tocava na missa. Sabe o que é com 9 anos de idade tocar na missa? Eu lembro que tinha um microfone lá na paróquia de Brusque, em Santa Catarina,
eu lembro muito bem disso, que tinha uma estante e um microfone em cima, e eu não alcançava no microfone. Então o microfone quase caiu, eu tinha que puxar o microfone para baixo, e aí eu cantava uma música que depois acabei gravando no meu primeiro CD. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor. Isso é da minha infância, antes de ir para o seminário, aos 9 anos. E brincava de missa com as minhas irmãs, fazia com que elas eram as minhas paroquianas mirins, né? Aliás, principalmente a Sandra, porque a Ana ainda não tinha nascido, a Ana foi nascer quando eu já estava no seminário. E aí, aos 12 anos, eu fui para o seminário. E eu li esses dias uma pesquisa que grande parte dos sacerdotes que entram para o seminário adultos, na verdade, sentiram o primeiro chamado quando eram crianças. Então, Deus faz com a gente o que fez com Samuel, né? E a gente, que chama cedo, aliás, Samuel é o nome do meu pai, né? Mas Samuel recebeu o chamado como criança. Então, não vamos desprezar a vocação das crianças, achando assim, que porque é criança, porque só tem 9 anos, ainda não sabe. Deus chama na infância, né? E, aliás, o apóstolo mais jovem era João, né? O meu xará, que significa graça de Deus. E eu tenho a graça de participar de uma congregação cujo fundador escolheu ser chamado João também, João Leão Deon. Tem 23 papas que se chamam João, né? E o padroeiro do ano sacerdotal, João Maria Vianney. Sabe o que significa João? Graça de Deus. Padre, como é que começou a festa de Corpus Christi? Começou, na verdade, teve uma mulher muito piedosa, teve uma visão de que nós precisávamos de uma festa pública do corpo de Cristo. Na verdade, nós já tínhamos uma festa pública que é a Quinta-feira Santa, não é? Mas no Corpus Christi, a procissão se tornou uma manifestação pública da fé católica, não é? Então, a igreja sai para a rua, inclusive faz tapetes, né? Eu estarei em Caçapava, celebrando aqui do lado de Taubaté, e o padre Luciano, pároco lá da igreja de Santo Antônio, já me disse que a procissão vai levar 1 hora. Olha que legal. E que todos os lugares por onde passar o corpo de Cristo vão estar enfeitados. É tão bonita essa tradição, quando uma igreja não fica só dentro dela mesma, mas sai para a rua e tem coragem de professar publicamente a sua fé. Esse é um dos significados mais profundos da festa do corpo de Cristo, que é a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Bom, não vou dizer o nome dele, mas ele diz o seguinte: Padre, eu sou vocacionado, tenho 17 anos, ano que vem entrarei no seminário propedêutico e estou ansioso. Pois entre, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Padre, como que eu faço para discernir minha vocação? Entre no seminário, porque seminário significa sementeira, né? E às vezes o único jeito de você discernir é você se afastar da sua vida cotidiana, ir lá para o seminário, e você vai ser orientado, vai ter um diretor espiritual, e a ansiedade vai acabar. Hoje mesmo conversei com um seminarista nosso, que chegou para mim e disse: Padre, estou dando um tempo, né? Já na teologia, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo sabe que pode ser não só um tempo. Como ontem eu recebi um e-mail do nosso superior provincial dizendo que 3 que estavam dando um tempo estão voltando. Olha que legal. Então há um seminário que é na vida, né? E outros seminários são, de fato, numa comunidade onde você tem todas as condições. Se você pegar uma mudinha de planta e não colocar ela na sementeira, talvez ela morra por causa do sol, né? Não tem condições externas para cultivar a vocação. Então vá para lá, Júnior, né? Não vou dizer o nome dele todo, porque é até meu xará aqui. Júnior, meu xará. Não Júnior, é João Júnior. Vá para o seminário.